Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. E a pergunta de 6 milhões de euros, que é o que o Flamengo ofereceu até agora para contratar o Maicon do Shakhtar Donetsk. O Maicon fica ou vai embora do Corinthians? Fica no Timão ou vai embora para o Flamengo? É a pergunta de 6 milhões de euros. Você acha que o Corinthians deveria pagar 6 milhões de euros para igualar a proposta para o Maicon permanecer no Parque São Jorge? Ele vale tudo isso? Sim ou não? Eu conto tudo isso e muito mais agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. É de graça, você não paga nada para ser inscrito no canal mais bem informado do YouTube a respeito das coisas do Corinthians. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz muito a diferença. Deixe também o seu comentário, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu comentário, porque você tem vez, você tem voz aqui no canal do Sereto. Em nome de Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto no Aposta Ganha, você sabe, fazendo o cadastro com o meu link, você ganha 100% de bônus na primeira aposta. É isso mesmo, faça o cadastro com o meu link e ganhe 100% de bônus, até R$200 de bônus na primeira aposta. No Aposta Ganha é assim, é muito fácil e rápido. E é garantido, fique tranquilo. E é o seguinte, mas aposte com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Tá certo? Bom, você ficaria com o Maicon? Você pagaria 6 milhões de euros para contratar o Maicon? Sim ou não? O Corinthians está esperando pela proposta do Shakhtar Donetsk, pelo Shakhtar Donetsk, que até agora não disse se recebeu de fato a proposta do Flamengo. O Corinthians não foi notificado a respeito desta informação, né? A informação é de que o Flamengo fez uma proposta para o Shakhtar Donetsk de 6 milhões de euros, fez duas propostas. A primeira proposta não foi aceita, aí fez uma segunda proposta, essa de 6 milhões de euros, proposta aceita, que teria sido aceita pelo Shakhtar Donetsk. Só que o Shakhtar Donetsk tem que avisar o Corinthians, porque o Corinthians tem prioridade de compra no contrato. E até agora o Shakhtar Donetsk não avisou ao Corinthians a respeito desta proposta, pelo menos até agora, no momento em que eu estou gravando o vídeo, né? Estou gravando o vídeo, quase 18 horas desta terça-feira, e o Shakhtar Donetsk ainda não avisou o Corinthians a respeito desta possível proposta do Flamengo. Então o Corinthians está esperando para saber se vai igualar ou não a proposta. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que o Corinthians não tem 6 milhões de euros neste momento para cobrir a proposta. Pelo menos não tem 6 milhões de euros à vista. Teria que parcelar a proposta. E o Shakhtar teria que aceitar estas condições do Corinthians. O Maicon é um jogador que o técnico Antônio Oliveira gosta muito, e por isso o Corinthians teria o interesse em tentar a permanência do jogador. Agora, o Flamengo corre contra o tempo para tentar efetivar esta contratação, porque tem até quinta-feira para efetivar esta contratação. Enquanto isso, o Corinthians vai aguardando para saber o que acontece nos próximos capítulos deste episódio, né? 6 milhões de euros. Você contrataria o Maicon por 6 milhões de euros? Você depositaria 6 milhões de euros para contratar o Maicon? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. O Maicon, que ganhou a posição de titular, é titular desde o início da temporada e tem melhorado o seu futebol com o técnico Antônio Oliveira. Tem feito, inclusive, gols no time do Corinthians, né? Fez o gol contra o Santo André, inclusive um dos gols da vitória do Corinthians sobre o Santo André.
o Corinthians vai aguardar, então, os próximos capítulos desta novela, que tem data para terminar, porque na quinta-feira já termina, já fecha a data para encerrar a janela de transferências do futebol aqui no Brasil, tá certo? Agora, quem dificilmente será negociado no meio do ano será o atacante Wesley. Wesley, o Corinthians já sabe que outras equipes do futebol internacional têm interesse na contratação do Wesley. O Corinthians já sabe disso, mas o Corinthians diz que vai bater o martelo e diz que não negocia o Wesley por menos de 50 a 60 milhões de euros. 50 a 60 milhões de euros. A multa rescisória do Wesley é de 100 milhões de euros. Dizem que times do futebol europeu estão de olho no Wesley, que o Betis da Espanha já está de olho no Wesley, gostaria de contratá-lo, mas para isso vai ter que pagar de 50 a 60 milhões de euros, o que é considerado uma negociação fora do comum, extraordinária, se o Corinthians conseguir esse dinheiro pelo Wesley. Mas abaixo disso, o Corinthians garante que não vai negociar o jogador. O Corinthians que deve ter nos próximos dias uma reunião com o técnico Antônio Oliveira a respeito de reforços, para saber do Antônio Oliveira quem ele vai querer como reforço para a temporada. O Corinthians tem até a quinta-feira para contratar reforços, mas depois tem uma segunda janela no dia 10 de julho. A princípio, a prioridade é mais um zagueiro. O Kaká é um zagueiro que ainda não foi contratado, né? O Corinthians ainda tenta a contratação do Kaká, faltam detalhes para a contratação do zagueiro do Atlético Paranaense. O Cuca pediu a permanência dele lá no Atlético, mas o Corinthians está tentando fechar logo esta contratação. Faltam acertar detalhes a respeito de bônus do jogador. O jogador está pedindo bônus no contrato, bônus por metas estabelecidas no contrato, e o Corinthians deve acertar a contratação do jogador nas próximas horas. Por enquanto, a prioridade, então, é um zagueiro, mas dependendo da conversa com o técnico Antônio Oliveira, o Corinthians pode ir ao mercado para tentar novas contratações lá para o meio do ano, para o dia 10 de julho. O Corinthians, meus amigos, que ainda não desistiu do Gabigol. É isso mesmo. Nós falamos aqui do Flamengo, falamos do Maicon, que pode ir para o Flamengo. O Gabigol, o Corinthians ainda não desistiu do Gabigol. Mas agora é o seguinte, o Gabigol que no meio do ano pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Mas para contratar o Gabigol, o Corinthians agora não quer pagar nada. Diz que para o Gabigol jogar no Corinthians, tem que jogar apenas pelos salários. É claro que o Corinthians pagaria um salário de primeira linha para o Gabigol, né, um salário astronômico, um salário top para o Gabigol, mas diz que para o Gabigol jogar no Corinthians, agora tem que ser apenas pelos salários, que não vai pagar taxa nenhuma de transferência para o Flamengo, para o Gabigol vir jogar no Corinthians. É claro, isso depende da vontade do Flamengo e depende da vontade também do Gabigol. Não existe negociação no momento envolvendo o jogador, mas se vier a existir, né, o Corinthians já disse que não vai pagar nenhum centavo pela contratação do jogador, que vai pagar apenas os salários. Só desta maneira é que o Gabigol vestiria a camisa do Corinthians, mas o Corinthians continua interessado na contratação do Gabigol. O Corinthians, meus amigos, que teve uma boa notícia hoje, a do Diego Palacios. O Diego Palacios treinou com os demais jogadores. O jogador que fez uma artroscopia no joelho esquerdo em fevereiro já está praticamente recuperado e está treinando com os demais jogadores. Ainda não existe uma data para ele voltar a jogar com a camisa do Corinthians, mas a boa notícia é que depois de um mês fazendo fisioterapia, trabalho de fortalecimento, ele voltou a treinar com o grupo, voltou a treinar com os demais jogadores e está próximo de retornar a vestir a camisa do Corinthians. Jogou acho que 30 minutos, né, contra o São Bernardo, apenas na estreia dele com a camisa do Corinthians, e acabou se machucando. O Corinthians que está acertando os últimos detalhes da rescisão de contrato com o Rojas, e além do Rojas, o Corinthians está devendo para alguns jogadores, para o Renato Augusto, para o Juliano, para o Gil, para o Fábio Santos. Esses jogadores que foram dispensados no ano passado, no final do ano,
o Corinthians está devendo direitos de imagem para esses jogadores. E a dívida total do Corinthians com esses jogadores é de 63 milhões de reais, já contando o Rojas, hein? É uma dívida absurda, uma dívida astronômica. O Corinthians deve a esses jogadores, Rojas, Renato Augusto, Gil, Juliano, Fábio Santos, jogadores que foram dispensados, somando toda esta galera, o Corinthians deve 63 milhões de reais de jogadores que saíram do clube, que já saíram do clube. O Corinthians vai ter que sentar com esses jogadores para fazer um acordo para, enfim, pagar o mínimo possível, ver o que é possível pagar, para não ficar devendo a esses jogadores e não correr o risco de ser cobrado na justiça por esses jogadores. É a situação do Corinthians nesse momento, uma situação bastante complicada do ponto de vista financeiro. E há quem diga que o Corinthians está devendo quase 2 bilhões de reais, que a dívida total do clube é de 2 bilhões de reais no total. É uma situação realmente calamitosa. O Corinthians está tendo que vender o almoço para comprar a janta neste momento. Mas o futebol não pode parar e é o Corinthians tentando encontrar soluções, buscando dinheiro novo para trazer para o clube para tentar pagar as suas dívidas. Informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Deixe o seu like. Acabou a brincadeira, então acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, agora você sabe, acabou a brincadeira. Se inscreva no canal. Tchau.